Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é uma quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022 e amanhã, na quinta-feira e principalmente na sexta-feira, nós vamos ter eventos extremamente decisivos que vão fazer o mercado de criptomoedas balançar. É disso que eu vou falar nesse vídeo, vou analisar a situação do Bitcoin e passar a perspectiva para os próximos dias. Então vamos lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, começando aqui pelo gráfico, viu, pessoal? Não mudou nada em relação ao gráfico. Se a gente olhar tempos gráficos maiores no gráfico do Bitcoin, a gente vê um topo duplo, um padrão de reversão que está mirando o Bitcoin lá na região dos 12 mil dólares. E se a gente for aqui para o curto prazo, ver o que está acontecendo nos últimos dias do mercado de criptomoedas, o que eu vejo, pelo menos, é um triângulo, uma cunha ascendente rompida para baixo, tá? Que está com alvo lá na região dos 16 mil dólares. Então, tudo aqui, em termos de gráfico, está indicando baixa, beleza? Mas a gente não tem nenhuma mudança. O Bitcoin segue na região dos 19 mil e, para mim, a grande mudança pode vir dos eventos que a gente vai ter nos próximos dias. É disso que eu vou falar. Bem, pessoal, para começar, por que os mercados subiram hoje? O que está acontecendo aqui com as bolsas, né? Por que a gente está tendo essa subida? Bem, primeiro, pessoal, a gente estava tendo nos últimos dias aí uma certa aversão a risco, a gente viu o SP500 bater a mínima aí dos últimos 2 anos, e uma das explicações para isso era a subida dos títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos, tá? Os títulos de 2 anos estavam subindo, os de 10 anos também, os de 30 anos também. O que estava acontecendo? Por que esses títulos estavam subindo dessa forma? Tão rápido, né? A gente estava vendo o DXY, o índice da moeda dólar, que mede a força do dólar contra uma cesta de moeda, subir de forma radical. O que esses dados significavam, pessoal? Significava que as pessoas no mundo estavam procurando proteção, estavam saindo de ativos mais arriscados e buscando o dólar e títulos americanos que são considerados os mais seguros do mundo. Mas por que isso aconteceu, pessoal? Bem, nos últimos dias, o Reino Unido, o governo do Reino Unido, o Banco da Inglaterra, o novo governo inglês, anunciou algumas medidas fiscais aí que deixaram o mercado assustado, né? Isso fez com que os títulos do governo do Reino Unido se desvalorizassem. Se eu não me engano, ele é um dos títulos mais antigos do mundo, e isso fez com que as pessoas que estavam nesse título saíssem desses títulos, vendessem a moeda britânica, que também caiu muito nos últimos dias, e comprassem o mais seguro, que no caso são os títulos americanos. Isso aí fez com que o dólar se valorizasse, as pessoas buscassem proteção nos últimos dias. A gente viu até o euro aí caindo, o euro chegou a bater aí 95 centavos de dólar nesses dias, tá? E hoje a gente teve uma mudança. Hoje o euro subiu, a moeda britânica não é o euro, tá, pessoal? Mas só para mostrar, porque a zona do euro, a Europa, está passando por questões sérias. Mas hoje a gente teve uma mudança, pessoal. Primeiro, tá? O Banco da Inglaterra, ele tentou conter esse medo, esse pânico que aconteceu no mercado. E o que ele fez? Ele falou que vai comprar toda a quantidade de títulos de dívida necessária do governo para restaurar a estabilidade financeira que foi desencadeada pela política fiscal que o governo está fazendo, tá? Então, basicamente, a gente tem aí o banco inglês passando alguma segurança para os mercados que vinham buscando proteção, saindo de ativos arriscados, hoje voltaram a procurar, tá? Porque falou, não, tá tranquilo, essa bomba que poderia causar vários problemas, não só na Inglaterra, mas ao redor do mundo, porque é uma economia muito importante, é um banco central muito importante, ela está temporariamente desarmada, então deixa eu procurar ativos de risco de novo. E nisso o DXY caiu, o dólar caiu frente à maior parte das moedas do mundo, o euro se valorizou, a gente teve aqui os títulos americanos de 2 anos caindo, de 10 anos caindo e de 30 anos caindo. A gente teve uma diminuição drástica no VIX, pessoal. O VIX, que é o índice de volatilidade das bolsas americanas, ele diminuiu, tá mostrando aí que o pânico diminuiu um pouco, as pessoas estão buscando risco, ele fechou em 30, tá? Ainda tá alto, mas a minha visão, pessoal, se a gente tiver essa diminuição da aversão a risco nos próximos dias, é bem provável que a gente veja um rallyzinho aí nos mercados, tá? Então é bom ficar de olho.
E basicamente é isso, tá? A gente também teve hoje, galera, aquele discurso que eu comentei com vocês do Jerome Powell. Como eu havia comentado com vocês, hoje a gente teria aí o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falando, né? E o que ele falou, pessoal? Ele falou as mesmas coisas, mas dessa vez ele poupou os mercados de comentários mais duros, tá? Que nos últimos dias ele tem sido bem duro, ele tem tido um tom bem agressivo aí em termos de conter a inflação. E a gente viu, então, a soma desse evento lá do Reino Unido, o Banco Central lá do Reino Unido, o Banco da Inglaterra, falando que vai comprar os títulos para conter esse possível problema, e o Jay Powell um pouco mais calmo hoje, com um tom um pouco mais tranquilo, fez com que os mercados aí tivessem essa reação positiva, tá? Essa é a possível explicação. Com isso o DXY caiu, as pessoas foram buscar risco. A gente teve também, pessoal, o dado de vendas pendentes de moradia lá nos Estados Unidos, que era o dado mais importante de hoje, saiu às 11 horas da manhã no horário de Brasília. E o que aconteceu com as vendas pendentes de moradia relativa ao mês de agosto? Diminuíram, tá? Era esperado uma diminuição de 1,4% e elas diminuíram menos 2%, tá? O que é bom, que mostra que o mercado de imóveis nos Estados Unidos está desaquecendo e isso tende a dá uma certa calma para os mercados, mas a gente agora vai ter algumas coisas importantes e é o que a gente deve olhar amanhã e principalmente sexta-feira. Primeiro, pessoal, amanhã a gente vai ter aquele dado que veio na semana passada acima do esperado e deixou os mercados de mau humor na última quinta-feira, os pedidos iniciais do seguro-desemprego. É esperado aí que amanhã às 9h30 sejam divulgados aí um número de pedidos de 215 mil, tá? Os últimos aí vieram menores do que o esperado, que mostra o mercado de trabalho forte. Isso é ruim, se o mercado de trabalho está forte, o Fed vai agir mais para combater a inflação. O Fed tem mais espaço e isso é ruim, tá? Então vamos ver, às 9h30 da manhã a gente tem esse dado. E a gente tem um outro dado extremamente importante, pessoal, que é o PIB dos Estados Unidos, a última revisão do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, tá? Esse dado é extremamente importante. Estamos esperando aí menos 0,6 aí de crescimento, no caso um decrescimento no PIB americano. De noite, pessoal, a gente vai ter o PMI industrial da China às 22h30. Esse dado é extremamente importante também. A China é uma das maiores economias do mundo. E às 10h45 a gente vai ter o PMI industrial de Caixin, tá? Esses dois relativos ao mês de setembro. São dados que não impactam tanto o mercado como os dados americanos, mas são dados que a gente não deve deixar de olhar, tá? Dependendo de como eles vierem, pode melhorar ou piorar o mercado. Então a gente deve prestar bastante atenção. E na minha visão, pessoal, o dia mais tenso dessa semana vai ser a sexta-feira. Tá? Dia 30 de setembro. Por quê, pessoal? Primeiro, a gente vai ter o fechamento do candle mensal. A gente vai ter o fechamento mensal de todos os mercados do mundo, quando vai ali ser definido o preço em que o mercado fechou. Segundo, pessoal, a gente vai ter aí um outro evento do mercado de criptomoedas que não aparece aqui nesse calendário econômico, que será aí o vencimento de opções, pessoal. Nessa sexta-feira, a gente vai ter o vencimento de 2,2 bilhões de dólares em opções de Bitcoin, vencendo lá na Deribit, tá? Essas opções vão vencer aí no horário de 5 horas da manhã, no horário de Brasília, que dá 8 horas no horário lá no horário aí global, que o pessoal olha, né? Então, 5 horas da manhã a gente já vai começar o dia com o mercado agitado, tá? Tainan, o que é esse vencimento de opções? Vencimento de opções, pessoal, são vencimentos de derivativos ali que o pessoal usa para se proteger ou para especular, tá? Tem pessoas que operam em cima das opções e isso tende a gerar muita volatilidade quando ocorre, tá? Necessariamente vai gerar? Não, mas a maior parte das vezes em que ocorreu, gerou, tá? Esse vencimento de opção é diferente daquele outro que eu comentei na outra semana, pessoal. Esse vencimento de opção é sobre o mercado de criptomoedas, tá? Então a gente tem esse evento, a gente tem o fechamento mensal, que é uma data importante, uma data que está todo mundo olhando, é uma data onde pode haver aí realocação de carteiras, e também a gente vai ter o CPI da zona do euro, pessoal. Às 6 horas da manhã, inflação da zona no euro, tá? Região aí onde está o segundo mais poderoso banco central do mundo. É esperado uma inflação de 9,7, quase 10, pessoal. Dado muito importante, tá?
A gente vai ter também outro dado extremamente importante às 9h30 da manhã nessa sexta-feira, que vai ser o núcleo do índice de preços, tá? O PCI, que é a média de inflação preferida pelo Fed, pessoal. A leitura do PCI, ele vai dar para o mercado uma pista de como o Fed vai se movimentar na próxima reunião. Então, na minha visão, esse dado é muito importante. É esperado 0,5% de crescimento na inflação do PCI. E a gente deve olhar com muita atenção esse dado, pessoal. Por quê? A gente tem tido aí nos últimos dias alguns dados, como por exemplo ontem de confiança do consumidor acima do esperado, venda de casas novas bem acima do esperado. Então a gente tem visto alguns dados aí que não estão contribuindo, tá? A gente deve prestar bastante atenção nessa sexta-feira. Além disso, a gente tem também o vencimento de contratos trimestrais no mercado de criptomoedas, nas corretoras aí que disponibilizam futures, né? Então, a gente deve olhar com muita atenção. Na minha visão, a partir de amanhã, quinta-feira, a gente pode ver o mercado de criptomoedas começando a ficar meio volátil. E a gente deve prestar muita atenção, pessoal. O que vai acontecer? Principalmente nos mercados tradicionais, nas bolsas, a gente tem que ver como vão vir esses dados amanhã e também na sexta-feira, tá? Mas já adianto, vocês que gostam de operar alavancados aí, tomem muito cuidado amanhã, porque no dia antes do vencimento de opções, o mercado já começa a ficar volátil, tá? Tainan, o que é volátil? Volátil é cair? E eu digo para vocês que não, pessoal. Volatilidade não é necessariamente queda, tá? Um exemplo de volatilidade foi aí a segunda e a terça-feira. O mercado de criptomoedas ele foi lá na região dos 20 mil dólares, depois voltou para a região dos 18, tá? No dia da reunião do Fed, a gente teve um movimento parecido também, onde o mercado ele foi lá para a região dos 20 mil dólares e em poucas horas voltou. Isso é a volatilidade. E nessas aqui, pessoal, a pessoa que está em posição short, ela é estopada quando o mercado sobe rápido. E a pessoa que está em posição comprada, ela é estopada porque o mercado, ele cai muito rápido também e volta, tá? Então é o famoso violino, é quando o mercado ele dá aquela famosa violinada, aquele movimento onde ele sai pegando os stops de todo mundo. E na minha visão, quinta e sexta-feira, esse final de mês vai ser daqueles, vai ser bem agitado, a gente deve prestar atenção, tem muitos dados importantes saindo. Tainan, em suas posições? Pessoal, posição short na Matic, tá? Não fechei, segue aberta, mas estou pensando em fechar. Estou vendo como o mercado vai se comportar hoje. Ethereum segue aberta, estou aguardando para ver como o mercado vai se comportar hoje. Cardano segue aberta, estou aguardando para ver como o mercado vai se comportar, beleza? Afinal, como eu disse, os padrões nos gráficos seguem aí padrões baixistas. Não existe padrão gráfico altista por enquanto, tá? Mas a gente tem que ver, a gente vai ter bastante volatilidade ao mercado indo para qualquer lado. E é isso, pessoal. No mais, desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!